Existe uma fase da vida em que o cérebro ainda está amadurecendo, mas a coragem já se acha invencível. Garotos Perdidos entende isso melhor do que muito filme sério. Aqui, o perigo não vem com aviso. Ele vem com estilo, sorriso fácil e a promessa de liberdade total. Neste filme, vampiros não vivem em castelos, nem fogem do sol por tradição. Eles usam jaqueta de couro, pilotam motos, escutam música alta e parecem saber exatamente o que estão fazendo, mesmo quando claramente não sabem. E o pior, eles fazem tudo isso parecer incrivelmente atraente. Lançado em 1987, Garotos Perdidos pegou o vampiro clássico, arrancou a capa, jogou na Califórnia ensolarada e criou um terror que seduz antes de morder. Porque, no fundo, o maior medo aqui não é morrer, é crescer, assumir responsabilidades e perceber que aquela vida sem regras sempre cobra um preço. Se você já entrou numa roubada só porque parecia divertida, você já entendeu esse filme. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Ambientado na ensolarada e suspeita cidade de Santa Carla, o filme acompanha dois irmãos que se mudam com a mãe após um divórcio. Michael, o mais velho, rapidamente se encanta pela vibe rebelde da cidade e acaba se aproximando de um grupo de jovens carismáticos que parecem viver fora de qualquer regra social básica, inclusive dormir à noite. Esse fascínio vira transformação. Michael começa a mudar aos poucos. Atitudes estranhas, impulsos violentos e uma sensação constante de estar perdendo o controle. Pequeno spoiler, ninguém vira vampiro de uma hora para outra. O filme faz questão de mostrar que o perigo entra devagar, se disfarça de diversão e só depois revela o custo. Enquanto isso, Sam, o irmão mais novo, percebe que Santa Carla tem uma taxa de criminalidade absurda, a ponto de ser ironicamente chamada de capital mundial dos assassinatos. A explicação oficial não convence, e é aí que surgem dois aliados improváveis. Os garotos da loja de quadrinhos, especialistas autodeclarados em vampiros, paranoia e soluções exageradas. Parece piada, até deixar de ser. Garotos Perdidos usa o vampirismo como metáfora para a juventude eterna, rebeldia sem limites e a ilusão de que dá para viver sem consequências. O problema é que toda promessa boa demais vem com letras miúdas, e o filme se diverte revelando cada uma delas. Antes de virar um nome controverso em adaptações de quadrinhos, Joel Schumacher era um diretor profundamente interessado em juventude, excessos e personagens deslocados. Em Garotos Perdidos, ele encontra o equilíbrio perfeito entre terror, estética pop e drama juvenil. Schumacher vinha de St. Elmo's Fire, 1985, outro retrato de jovens lidando com escolhas ruins, e mais tarde dirigiria filmes como Linha Mortal, Um Dia de Fúria e Tempo de Matar. Seu estilo sempre priorizou emoção, exagero controlado e personagens intensos. Aqui, ele entende algo essencial. O vampiro não precisa ser assustador o tempo todo, ele precisa ser desejável. A direção aposta em música alta, edição dinâmica e personagens maiores que a vida, criando um terror que convida o espectador para perto do abismo antes de empurrá-lo. Santa Carla parece aquela cidade de cartão postal. Praias ensolaradas, parque de diversões, gente bonita andando de skate, sorvete na mão e música alta no ar. Um lugar perfeito para férias eternas. Ou para adolescentes darem de cara com o lado mais sombrio da vida sem que ninguém perceba. Por fora é luz, diversão e selfies. Por dentro é uma cidade que coleciona desaparecimentos, assassinatos misteriosos e histórias que ninguém ousa contar. A ironia é deliciosa. Quanto mais ensolarada a cidade parece, mais escura é a noite que se esconde por trás das fachadas perfeitas. Santa Carla funciona como personagem do filme. De dia é um espetáculo de cores, praias e carros conversíveis. À noite, cada rua pode se transformar em armadilha. Becos, pontes isoladas, trilhos de trem abandonados e festas com segredos mortais. É o lugar perfeito para vampiros fazerem o que quiserem e para qualquer adolescente curioso aprender que liberdade total tem preço. E se alguém tentar ignorar isso, a cidade garante que não seja por falta de aviso. O clima de tensão está sempre ali, misturado com o cheiro do mar e do fast food local. A genialidade de Schumacher foi transformar Santa Carla em um microcosmo do mundo adolescente. Por um lado, diversão sem limites. Por outro, perigo constante. Cada esquina, cada sombra e cada neon piscando nos letreiros de arcade contam uma história de tentação e risco. É o tipo de cidade onde você pode se sentir vivo demais. E, ao mesmo tempo,
perceber que cada passo em falso pode custar caro. Santa Carla é, no fundo, o personagem que mais influencia a trama, ditando o ritmo da aventura, da sedução e do terror juvenil que atravessa todo o filme. Os Garotos Perdidos não são apenas vampiros. Eles são a personificação da rebeldia adolescente levada ao extremo. Liderados por David, um vilão que mais parece estrela de rock do que predador sobrenatural, eles vivem em Santa Carla como se fossem donos da cidade. Cada moto rugindo na noite, cada jaqueta de couro perfeitamente ajustada, cada sorriso malicioso é uma armadilha. Eles não atacam apenas com dentes, mas com sedução e promessa de liberdade sem limites. O que torna esse grupo fascinante é a forma como eles misturam perigo com estilo. Eles riem do perigo, ignoram regras, testam limites e fazem tudo parecer divertido. Mas sob essa fachada glamurosa, há um aviso constante. A linha entre prazer e destruição é tênue, e cruzá-la significa perder a própria humanidade aos poucos. Michael aprende isso da maneira mais dolorosa. Pequenas mudanças de comportamento, impulsos estranhos e a sensação de estar se transformando em algo que ele mesmo não controla. O terror não está no ataque direto, mas na sedução do abismo, na tentação de se juntar a algo irresistível e perigoso, e na percepção gradual de que o preço da liberdade eterna é, no fundo, a própria vida. Esses vampiros se tornaram ícones da cultura pop, não apenas por serem assustadores, mas por serem incrivelmente desejáveis. Eles representam tudo que a adolescência muitas vezes deseja: diversão sem responsabilidade, beleza sem esforço e sensação de poder absoluto. E, paradoxalmente, é exatamente esse magnetismo que transforma o horror em algo quase irresistível. Enquanto os Garotos Perdidos seduzem e corrompem, os irmãos Frog surgem como o contraponto improvável. Nerds de quadrinhos, especialistas em vampiros autoproclamados, armados com livros, revistas e armas improvisadas. Eles poderiam ser ridículos e às vezes são, mas a genialidade do filme está em mostrar que, em um mundo absurdamente perigoso, a coragem mais improvável pode salvar vidas. Os Frogs são exagerados, paranoicos e divertidamente obsessivos. Cada plano para enfrentar os vampiros mistura conhecimento teórico com improviso caótico, desde armadilhas malucas até táticas tiradas diretamente dos quadrinhos que colecionam. Eles representam a inteligência aplicada à sobrevivência, e não à sedução. Enquanto os Garotos Perdidos vendem um sonho mortal, os caçadores lembram que, na vida real, ninguém sobrevive apenas pelo estilo. Além disso, eles são carismáticos exatamente por serem normais demais em um universo fora de controle. Sua determinação em enfrentar o sobrenatural, mesmo sem recursos ou experiência, cria momentos de tensão e comédia simultaneamente. Eles ensinam que heroísmo nem sempre é glamouroso. Às vezes é nerd improvisado e levemente desesperado. Mas funciona. No fim das contas, são eles que mantêm a história equilibrada, mostrando que a astúcia e a coragem podem ser tão poderosas quanto dentes afiados e motos barulhentas. Garotos Perdidos quase começou de um jeito completamente diferente. O estúdio queria vampiros crianças, uma espécie de Peter Pan sombrio, mas Joel Schumacher descartou a ideia imediatamente, dizendo que se seriam vampiros precisariam ser charmosos e perigosos, não fofinhos. Kiefer Sutherland, que interpreta David, quase não conseguiu o papel porque o estúdio achava que ele era bom demais para ser mau, mas Schumacher insistiu. O líder da gangue precisava seduzir antes de assustar. A trilha sonora, em especial Cry Little Sister, se tornou um verdadeiro hino dos anos 80, escolhida para capturar a adolescência sombria e irresistível que o filme retrata, e não apenas para preencher o espaço sonoro. Cada detalhe visual também foi pensado para transmitir essa rebeldia. Motos, jaquetas de couro e figurinos exagerados não eram meros adereços, mas símbolos de liberdade e perigo absoluto. Até a famosa cena do banheiro, onde Michael percebe sua transformação, quase não existiu. Schumacher brigou para mantê-la, sabendo que o terror sutil funciona melhor que o explícito. Muitos atores jovens, incluindo os irmãos Frog, nunca tinham lidado com armas de cena ou efeitos especiais, e essa naturalidade improvisada tornou os caçadores ainda mais divertidamente nerds e paranoicos. O filme ajudou a redefinir o vampiro moderno.
deixando de lado a imagem aristocrática e clássica para criar criaturas urbanas, sexy e perigosas, influenciando produções como Buffy, A Caça a Vampiros, Entrevista com o Vampiro e até filmes adolescentes dos anos 2000. Santa Carla, na verdade Santa Cruz, na Califórnia, foi escolhida cuidadosamente para transmitir esse contraste entre paraíso ensolarado e cidade decadente. Assistir Garotos Perdidos é voltar para um tempo em que filmes de terror não tinham medo de ser divertidos, estilosos e perigosamente sedutores ao mesmo tempo. É um filme que entende que o medo funciona melhor quando vem acompanhado de música alta, personagens carismáticos e a sensação constante de que algo muito errado está prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece incrivelmente legal. Aqui, o terror não grita o tempo todo. Ele cochicha no ouvido, oferecendo juventude eterna, liberdade total e zero responsabilidades, como se isso nunca desse ruim. O filme também merece ser visto porque redefiniu o vampiro moderno. Antes aristocrático, distante e quase solene, o vampiro aqui vira um ícone pop, rebelde, provocador, jovem e perigoso. Garotos Perdidos foi essencial para transformar essas criaturas em símbolos de desejo e risco, influenciando desde séries como Buffy até todo o imaginário vampírico adolescente que veio depois. Se hoje vampiro pode ser cool, a culpa começa aqui. Além disso, o longa acerta em cheio ao misturar terror com humor ácido. Os diálogos são afiados, os personagens sabem que estão lidando com algo absurdo, e o filme abraça isso sem perder a atenção. Os caçadores de vampiro nerds, as situações improváveis e o exagero calculado criam um equilíbrio perfeito entre susto e diversão, algo que muitos filmes tentam e poucos conseguem. E talvez o ponto mais forte. Garotos Perdidos envelheceu bem porque fala de algo universal. O medo de crescer, de perder a juventude, de assumir responsabilidades e de perceber que toda escolha tem consequência. O vampirismo aqui é metáfora pura, bonita, sedutora e mortal. Você entende por que Michael se sente atraído por aquele mundo, e isso torna tudo ainda mais desconfortável. No fim, assistir Garotos Perdidos é se deixar levar por um clássico que não pede desculpas por ser exagerado, estiloso e um pouco irresponsável. É um filme que te convida para a festa, te oferece uma bebida suspeita e só depois te conta o preço. E mesmo assim, você provavelmente aceitaria o convite de novo. Garotos Perdidos não é apenas um filme de vampiro. É um retrato ácido da juventude, da sedução do perigo e da ilusão de que dá para viver sem consequências. Ele entende que o terror mais eficaz não vem do monstro, mas da escolha errada feita com convicção. Décadas depois, o filme continua atual porque a promessa continua a mesma. Liberdade total, juventude eterna e nenhuma regra. E a pergunta também permanece: vale mesmo a pena? Talvez o maior medo de Garotos Perdidos não seja virar vampiro, mas perceber o quão perto você já esteve de aceitar o convite. Deixe aquele like, se inscreva e deixe aquela mordida no sininho para ver nossos conteúdos fresquinhos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.